Tati Cidade já está de volta e agora a gente vai falar de alternativas na saúde. Hoje eu recebo aqui nos estúdios Tati Band Litoral a fisioterapeuta Josi Barros. Boa noite, bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Falar de fisioterapia, saúde emocional, aliás, para começar essa entrevista e essa prestação de serviços, né? A gente geralmente fala que o Tati Cidade traz uma consulta aos telespectadores. Saúde emocional interligada a doenças da coluna e fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. O que a gente precisa passar para as pessoas de conhecimento, que traz muita clareza quando elas sentem dor física ou elas já estão passando por um processo emocional, é que o corpo humano, ele é uma máquina toda ligada. Então, a gente não pode separar o corpo por pedaços, porque ele não trabalha assim. Até dentro de um sistema visceral, entre órgãos e vísceras, todo órgão precisa de uma víscera e assim sucessivamente. Por exemplo, o sistema cardiorrespiratório, o coração precisa do pulmão e assim sucessivamente. Os músculos, os ossos, tudo. Então, tudo é ligado. E quando a gente fala de saúde emocional, saúde mental, a gente pode passar para as pessoas um conhecimento muito básico de anatomia, em que o nosso cérebro continua via medula, via canal medular, que é a sua coluna. Então, a sua coluna, o seu cérebro que desce pela sua coluna, ele inerva os músculos, as peças ósseas, inerva também órgãos e vísceras num sistema de espelhamento visceral. Então, a maneira como eu me sinto trabalha numa produção de hormônios que a gente chama de neurotransmissores, que são reguladores das sensações, das emoções. Esses hormônios, eles são disparados pela maneira como eu me sinto. E eles podem ser inflamatórios, ou eles podem ser os hormônios do bem-estar e da cura. Então, um paciente que já está num processo inflamatório na coluna, com uma hérnia de disco, uma artrose no quadril, um problema no joelho, uma tendinite, e sofre de depressão, por exemplo, ou de ansiedade, são emoções que estão liberando hormônios do estresse, que é o cortisol, adrenalina e noradrenalina. Eles são hormônios inflamatórios. Eu já tenho uma porta aberta por alguma inflamação, e estou me sentindo assim, eu vou criar um ciclo entre corpo e mente, o corpo se condiciona a se sentir assim, e a gente não consegue tirar o paciente da crise só com fisioterapia, olhando só para a biomecânica dele. Eu preciso de outras especialidades para trabalhar, entender o que está acontecendo com essas emoções, tratar a pessoa para chegar na patologia dela, para chegar na doença dela. Por isso que eu fiz várias especialidades na minha área, e uma delas é a medicina chinesa, PNL e neurociência. Porque na minha consulta eu consigo entender o que está acontecendo e vou entrar com técnicas biomecânicas para tratar a causa dessa hérnia, a causa dessa artrose no joelho, porque como o corpo é todo ligado, se eu tenho qualquer alteração de postura, se eu estou com o meu carro torto, desalinhado, eu vou começar a desgastar a roda, só de um lado. Nosso corpo é igual. E aí a gente alinha o paciente inteiro, trabalha com RPG, trabalha com osteopatia, com quiropraxia associada, mas ele volta para casa e continua num ciclo de emoções entre corpo e mente, em que o corpo já se tornou mente nesse condicionamento, ele volta a aumentar esse processo inflamatório. É assim que as doenças psicossomáticas acontecem, a fibromialgia, doenças autoimunes, porque o corpo ele entra nesse condicionamento e depois de um tempo ele se torna a mente. É assim que você começou aprendendo a dirigir, você pensava para dirigir. Hoje você não pensa mais, já entrou no automático, porque o teu corpo se tornou mente, porque ele recebe todas as informações do sistema nervoso central, via medula, e nós temos a questão dos neurotransmissores, que são regulados através das minhas emoções. Agora, um paciente feliz, alegre, né, que acredita que vai ficar bom, que é positivo, que foca sempre no positivo, ele vai liberar o quê? Endorfina, serotonina. Endorfina é um neurotransmissor analgésico. Serotonina, ocitocina são hormônios do bem-estar. Como consequência, hormônios que vão auxiliar no processo de reparação de tecido. É tudo um conjunto. Você precisa ter uma técnica, não é uma técnica única, mas é um atrelando ao outro para chegar num resultado óbvio ali e satisfatório para o paciente. Exatamente. É tratar o indivíduo. O indivíduo vem de individualidade. Não existe protocolo. A gente tem que tratar o paciente para chegar na doença dele. Josi, então é por isso que eu tenho esse método combinado. Muito bem. Josi, a gente está no WhatsApp Band Litoral, muita gente perguntando também sobre hérnia. A Raquel de São Vicente, dona Raquel aqui de São Vicente, ela está perguntando se vale também para a hérnia a questão que você está falando.
Totalmente. Por quê? Principalmente para a hérnia, porque a hérnia de disco, ela é um processo em que o recheio do disco intervertebral, que é o nosso amortecedor, quando você faz um raio-x, você olha lá, eles parecem uns marshmallows. Dentro dele tem um miolinho, que é o núcleo pulposo. É ele que hernia, entra dentro do canal medular, posteriormente toca nas inervações. E o paciente tem dor na coluna com dor irradiada. Então, se o meu sistema nervoso central desce via medula e eu tenho algo tocando nesse canal medular, eu vou ter uma dor muito intensa e ela vai ter estar muito mais ligada com as minhas emoções. E o meu corpo se condiciona. Por isso que é muito perigoso o paciente que vive com dor e não trata a causa. Tem que tratar. Ele fica só de maneira paliativa, só naquela fisioterapia que só olha para onde dói, tomando remédio. Então o corpo se condiciona a sentir dor. E ele entra nesse ciclo. Então ele quer sentir a mesma substância, a mesma sensação todos os dias. A pessoa se acostuma. E viver com dor é não ter saúde emocional. E viver sem dor é ter saúde emocional. Por isso que a gente faz essas consultas, a gente traz especialistas de alta qualidade para mostrar um pouquinho o caminho. Queria te agradecer e te convido a voltar mais vezes. Aqui nosso tempo é mais curto, mas volte mais vezes para a gente falar desse tema que é importantíssimo para a nossa população. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final na edição do Tati Cidade desta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. A gente volta amanhã depois do Brasil Urgente. Tchau, até lá, juízo!